Olá, estudiantes de la tercera serie, ¿cómo están? Yo, bien. Yo soy la profe Josiana y estaré con ustedes en esta clase de número 43. A ver, antes de mais nada, aqueles nossos recadinhos rápidos, né? Opa! Antes de mais nada, atividade obrigatória. Atividade obrigatória conta como registro de presença de vocês, né? Está lá acompanhada dessa aula no Classroom. Se você não tem acesso à internet, você precisa realizar as atividades e levar lá na sua escola. Combinado? A ver, entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Vimos lo siguiente, ¿qué piensan de su presente y futuro los jóvenes estudiantes? Lembram que a gente viu um pouquinho sobre entrevista, reportagem, ações no presente e no futuro, né? E algumas coisas relacionadas a mudanças históricas, que nós vimos que estava na questão do Enem. E hoje que vamos saber? Hoje aprenderemos para que serve a rede. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre os usos, né? As necessidades, o para que serve a rede. Vamos ver a partir de um gênero textual chamado vinheta, né? Ou charge no português. A gente vai pensar um pouquinho sobre o subjuntivo, subjuntivo, que são verbos que expressam dúvidas, desejos, possibilidades, conselhos e suposições, tá? E para a questão do Enem, eu trouxe para vocês um texto literário, né? Um fragmento literário de um texto de um escritor chamado Julio Cortázar. A ver, então, para começar, um trechinho aí, uma charge, né? Sobre a insuportável insubstancialidade de la rede. Então, sobre a insuportável falta de substância, né, dessas redes. Então, temos dois meninos conversando ali, né? E um deles pergunta, que estás tuiteando? O que você está tuitando, né? Para que você está usando essa rede social? E o outro responde, que estou tuiteando. Então, que tuiteando não, tuiteando. Então, que eu estou tuitando. Então, ele responde que ele está fazendo aquilo com aquela rede social, né? Então, já para começar, a gente já vai fazer uma atividade. Vocês vão reler essa vinheta, essa charge, e vão responder. La vinheta leída hace una crítica. Então, ela tem uma crítica ali. Que crítica é essa, né? Qual é? Será que é letra A, crítica ao uso excessivo de uma rede social? Será que é a crítica ao uso excessivo de uma rede? Ou B, crítica a los dos chicos por suas malas caras. Será que critica eles porque eles estão com a cara fechada, né? Ou C, crítica a los peligros de las redes. Será que é criticar os perigos que as redes têm? Então, vocês vão reler essa vinheta, essa charge e vão responder. A ver, então, olha só, a vinheta leída hace uma crítica. Então, qual é a crítica que se faz ali? Se vocês releram, né, vocês perceberam que o menino está usando excessivamente a rede social, tanto que ele tuita que ele está tuitando, né? Portanto, a nossa letra correta é a letra A, crítica ao uso excessivo de uma rede social, a crítica ao uso excessivo dessa rede. Atividade número 2. Temos dois textos e a gente vai comparar esses dois textos. Que têm em comum a definição de rede social e a vinheta ao lado. Então, a gente vai pensar o que é que esses dois textos têm em comum. Observem. Sobre a definição de rede.
El concepto de red social se refiere a aquella estructura donde diversos individuos mantienen distintos tipos de relaciones, de amistad, comerciales, interesses comuns, etc. Então, qual é a concepção de rede social de acordo com esse trecho? Ele se refere àquela estrutura, né, na qual, né, diversos indivíduos mantêm diferentes tipos de relação, seja ela de amizade, amorosa, comercial, que tem interesses em comum. Agora a gente vai fazer essa comparação com a charge, né, com a vinheta que está aqui ao lado. Nós temos então, de acordo com a linguagem não verbal, um casamento. E nesse casamento o padre fala o seguinte: "E tu, Thomas, prometes cambiar tu situação em Facebook a casado e añadir um link à página de Jennifer?" Então o padre ali pergunta se ele promete mudar a situação dele lá no Facebook para casado e se ele quer adicionar um link com o nome dela, né? Basicamente seria isso. Agora vocês vão responder o que é que tem em comum a definição de rede social e a vinheta, né? E essa charge. A ver, então, vamos pensar aqui numa possível resposta, né? Sempre quando é uma questão aberta, a gente traz uma possibilidade de resposta. Então, os dois textos apresentam características das redes sociais. Então, os dois textos apresentam tanto as características que uma rede social pode ter, né? Quando o texto sobre a concepção, né, da rede social fala que se refere a uma estrutura na qual os indivíduos possuem diversos tipos de relação, e aí abaixo na charge a gente percebeu que o padre inclusive brinca com essa situação ali, né, de unir um Facebook ao outro, e donde la gente mantém distintos tipos de relações. Então, basicamente, essa pergunta pedia para que nós respondêssemos que apresentam características das redes sociais. Bien. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre aquele subjuntivo que eu falei para vocês lá no início da nossa aula, né? Então, o subjuntivo é um modo verbal que expressa o quê? Então, vocês percebam aí na tela que ele expressa dúvidas, desejos, possibilidades, conselhos e suposições, conselhos e suposições. Vamos ver aqui alguns exemplos desses usos, né? Por exemplo, sugerência, pedido e conselho. Olha só, sugestão, pedido e conselho. Que aconselhas que eu haga depois de subir minha foto em la rede? Então, o que você aconselha, um conselho, né, uma sugestão, um pedido, que eu faça depois de subir a minha foto, né, depois de eu colocar a minha foto na rede social? Prestem bem atenção que nós temos aqui essa palavrinha que antes do verbo no subjuntivo. Opinião impersonal, ou seja, para dar uma opinião impessoal. É uma lástima que não pueda acceder do Facebook hoje. Então, é uma lástima, uma tristeza, que pena que você não possa acessar o seu Facebook hoje. Então, eu dei uma opinião impessoal, né? Não mostrei quem é a pessoa que está dando essa opinião. Dúvida ou negação, uma dúvida, para expressar dúvida ou negação, né? Maria não crê que as redes sejam buenas. Então, a Maria não acredita que as redes sejam boas. Sempre quando vamos dar sugerências, pedidos, conselhos, opiniões, dúvida ou negação, com o que antes do verbo no subjuntivo. E
quando nós expressamos incertidumbre, que significa incerteza? Não sei se esta notícia é verdadeira, vou a consultar. Talvez seja uma fake news. Então, incerteza. Talvez, eu usei essa palavrinha antes do subjuntivo. Para expressar possibilidade, quizá eu consiga vários seguidores em minha rede social. Então, quizá significa quem sabe, né? Eu consiga vários seguidores, é uma possibilidade. E por último, desejo, ojalá pueda compartilhar este post. A palavra ojalá significa tomara que. Então, tomara que eu possa compartilhar esse post, né? Expressando desejo. Então, não esqueçam, tem algumas palavrinhas, né? O que antes do verbo para expressar sugestão, pedido, conselho, opinião, dúvida ou negação. Para expressar incerteza, eu posso utilizar o talvez. Para expressar possibilidade, eu vou utilizar o quiçá. Sempre isso antes do verbo, no subjuntivo. E para expressar desejo, ojalá. Ok? Então, a ver, vamos ver se vocês conseguem aí resolver então uma questão que expressa, né, esses verbos do subjuntivo, ou expressa o subjuntivo. As fake news estão cada vez mais recorrentes. Seria muito interessante que a gente tenha consciência crítica e busque por la veracidade de las informações. Ojalá que, com o tempo e la mirada crítica, elas diminuam. Então, isso é um comentário, né, feito em uma reportagem sobre fake news. E esse comentário possui aí verbos que estão no subjuntivo, eles estão em destaque, o verbo tenga e diminuya. E eles estão acompanhados das palavrinhas o que e o ojalá, que eu acabei de falar, né? E agora sim, o que é que vocês têm que fazer nessa questão? Os verbos estão no subjuntivo e expressam respectivamente. Então, o que é que esses verbos eles expressam? Será que é letra A, dúvida e possibilidade, ou B, opinião e desejo, ou C, incertidumbre e desejo, ou D, opinião e incertidumbre? Pensem um pouquinho aí e a gente já retoma com a resposta. Então, vamos saber. Qual será o que será que esses verbos expressam, né? Eles expressam opinião. Seria muito interessante que a gente tenha consciência. Então, eu estou dando a minha opinião, eu estou lendo uma opinião, né? E desejo, ojalá que com o tempo e a mirada crítica elas diminuam. Então, a pessoa ali, ela está expressando o desejo de que essas fake news diminuam. A ver, então, agora sim, chegamos a nossa questão de Enem. Para que a gente possa resolver essa questão, vocês lembram que eu sempre falo para vocês, vamos ler primeiro o enunciado. Então, eu vou passar um slide só para a gente poder ler essa questão. Olha só, nesse texto, Júlio Cortázar, ou Julio Cortázar, transforma pequenas ações cotidianas em criação literária. Então, a gente vai ler um texto que é uma criação literária, né? A gente vai ler um fragmento dessa criação, na verdade, né? E aí a gente precisa saber quais são as intenções desse texto. Agora sim a gente retorna à leitura. Esse texto tem o seguinte título: Preâmbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Então seria assim, como se fosse uma receita, né? Ele fala para instruções para dar corda a um relógio.
Lembrando que o Enem ele sempre vai trazer um texto literário ou ele costumeiramente traz textos literários. Só que ele não traz textos longos, né? Ele não vai trazer o texto na íntegra, ele sempre vai trazer um fragmento desse texto. Então, o que nós vamos ler é um trecho, um fragmento do texto que é o preâmbulo às instruções para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar. A ver, pense nisso. Então, ele está falando conosco, né? Conosco, nós leitores. Pense nisto. Quando te regalam um reloj, te regalam um pequeno inferno florido, uma cadena de rosas, um calabouço de aire. Então, ele fala ali, pense nisso. Quando eu presentei a você com um relógio, te presentei um inferno florido, né? Uma cadeia, um buquê de rosas, como se fosse isso, várias rosas, né? Um calabouço de ar. No te dan solamente el reloj, que lo cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncara de rubíes. No te regalan solamente ese menudo pica-pedreiro que te atarás a la muñeca e te passarás contigo. Então, basicamente, ele fala ali que não te presenteiam apenas o relógio, mas, ou então, parabéns, que você tenha um bom aniversário, que você tenha um bom ano, né? Não é só isso. Esperamos que esse relógio dure, porque é de boa marca. Ele fala que não é só isso quando alguém te presenteia com um relógio, né? Te regalam el miedo de perderlo. Então, é isso que ele, segundo o autor, é isso que presenteiam quando te presenteiam com um relógio. Te regalam el miedo de perderlo, de que te roben, de que se te caiga al suelo e se rompa. Te regalam sua marca e a segurança de que é uma marca melhor que as outras. Te regalam a tendência de comparar tu reloj com os demais relógios. Então, basicamente, ele fala que presenteiam você com o medo que perca, o medo de que roubem, o medo que caia no solo, que quebre, né? Presenteiam você com uma marca, com a segurança de que é uma marca melhor que as outras, te presenteiam a tendência de comparar seu relógio com outros relógios de outras pessoas. Não te regalam um reloj, tu eres el regalado. A ti te oferecem para o cumpleaños de reloj. Então, meio que esse texto, ele meio que traz assim, essa mudança, né? Essa mudança de lugares entre você, ou a pessoa presenteada, e uma coisa, e um relógio, né? Então, ele fala ali no finalzinho, não te presenteiam só um relógio, você é o presenteado, né? Para você, oferecem o aniversário do relógio. Seria basicamente isso que o Cortázar fala ali no texto dele, substituindo essa experiência da pessoa, do ser humano, com a coisa, né? Agora sim, vocês têm que refletir, né? Ele transforma pequenas ações cotidianas, que é o presentear-se com um relógio ou ganhar um relógio, em criação literária. Será que ele transforma essas pequenas ações cotidianas em criação literária? Letra A, denunciando a má qualidade dos relógios modernos em relação aos antigos. Ou B, apresentando possibilidades de sermos presenteados com um relógio. Ou C, convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. D, desafiando o leitor a pensar sobre a efemeridade do tempo. Ou E, criticando o leitor por ignorar os malefícios do relógio. Pensem um pouquinho, reflitam e nós já voltamos com a resposta correta dessa questão.
Muy bien, entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta, né? Então, Julio Cortázar transforma pequenas ações ou pequenas ações cotidianas em criação literária. A resposta correta dessa questão é convidando o leitor a refletir sobre a coisificação do ser humano. Lembram quando eu comentei com vocês sobre essa mudança, né? Essa mudança de espaço, de lugar entre a pessoa e a coisa? Então, basicamente seria isso. Leva o leitor a refletir sobre quem é mais importante ali, o ser humano ou a coisa presenteada, o relógio, né? Então, a ver, chegamos a nosso quiz. Vamos a ver. Número 1. O conceito de rede social se refere. Então, o conceito de rede social é o quê? Letra A la estrutura donde diversos indivíduos mantêm distintos tipos de relações. Ou letra B, a la estrutura donde não se mantém nenhum tipo de relação social. E letra C, a la estrutura donde la gente se enamora apenas. Então, vocês vão ter que escolher entre essas três alternativas qual é que traz o conceito de rede social. Número 2. Em la vinheta al lado, Susanita disse o seguinte: quando sea grande, quero ter muitos vestidos. Então, ela fala que quando ela for grande, ela quer ter muitos vestidos. O sentido do uso de subjuntivo em sua habla é de. Né? Então, a Susanita e a Mafalda estão conversando ali. Quando sea grande, quero ter muitos vestidos. E a Mafalda responde, e eu muita cultura. Né? Qual é o sentido, né, do uso do subjuntivo na fala da Susanita? Será que é letra A, de opinião? Letra B, de desejo, ou letra C, de incertidumbre? Pensem um pouquinho nessas duas questões e a gente já vê quais são as respostas corretas delas. A ver, então, vamos fazer a conferência, vamos corrigir, né? Vamos conferir. O conceito de rede social se refere, então, a gente encontra o conceito de rede social na letra A la estrutura onde diversos indivíduos mantêm distintos tipos de relações, diferentes tipos de relação. E a número 2, quando a Susanita falava, quando sea grande quero ter muitos vestidos, ela estava expressando desejo de ter muitos vestidos quando for grande. Bien, e que foi que aprendemos hoje, né? Que aprendemos hoje. Para que serve a rede? Então, a gente viu um pouquinho sobre rede social, né? Para que servem as redes. Vimos um pouquinho de vinheta, charge, expressar dúvidas, desejos, possibilidades, conselhos, suposições el subjuntivo, no subjuntivo. E a gente viu um fragmento de um texto literário do Júlio Cortázar lá na questão do Enem. Lembram de tudo isso, né? Então, é esto. Quédense bien y buenos estudios. Hasta la próxima clase. Chao.